Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Estamos dando início à nossa aula de hoje, tá certo? Manejo bíblico dentro do nosso curso de formação em terapia cristã, certo? Essa é a primeira aula dessa matéria e estaremos discorrendo aqui sobre o assunto. Para quem ainda não teve aula comigo, eu sou o professor Roselito e nós estaremos dando a matéria de manejo bíblico, tá certo? Dentro daquilo que seja a formação em terapia cristã. Qual a importância de você ter uma linguagem bíblica? Qual a importância de você conhecer o assunto que envolve as questões emocionais dentro de um contexto bíblico? Sendo que o nosso público-alvo da terapia cristã é o nosso meio evangélico. Então, nós poderemos atender qualquer pessoa? Pode, mas a formação em terapia cristã tem como alvo, digamos assim, prioritário aquilo que é o nosso meio. Então, que o conteúdo seja útil para você, tá certo? Aplicar para a sua vida, que venha a surtir efeito para você e que você possa passar isso adiante, que ele possa ser útil para que você possa estar usando, né, para beneficiar, para ajudar outras pessoas, certo? Vamos ver aqui aquilo que seja o cronograma que nós vamos seguir, né? Nós falaremos sobre o quê? Que pontos nós abordaremos? Dentro daquilo que seja o manejo bíblico, aplicado à terapia cristã. Então, nós vamos fazer uma breve introdução do que seja aquilo que é a aplicação bíblica, aquilo que seja a terapia, a definição daquilo que sejam os atributos do ser humano, a constituição, do ser humano, as partes que constituem o ser humano, vamos entender essas partes, vamos falar um pouco daquilo que sejam as doenças psicossomáticas, à luz da Bíblia, o que é uma doença psicossomática. E elas fazem parte de um contexto bíblico. Eu tenho como ensinar sobre esse assunto, eu tenho exemplos bíblicos que eu posso usar para falar sobre ansiedade, para falar sobre síndrome do pânico, para falar sobre suicídio, para falar sobre medo. Então, o que sejam esses sentimentos e como eles envolvem o ser humano, qual área do ser humano vai estar vulnerável a essas questões. Vamos falar um pouco sobre o que seja a questão espiritual e a questão emocional. Uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa interfere na outra. A questão espiritual pode ser afetada se eu não estiver bem emocionalmente. Espiritualmente falando, eu posso me prejudicar. Ministerialmente falando, no exercício da minha função ministerial, eu posso estar bem espiritualmente e ter o meu exercício ministerial prejudicado por causa do meu emocional. Então, são questões que precisamos compreender, precisamos abordar. Como eu disse, para mim, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso aprender sobre isso, e eu preciso estar habilitado a tratar, a cuidar de alguém dentro dessa abordagem. Então, por isso que a nossa matéria é manejo bíblico. Por quê? Porque eu vou tratar dessas questões
baseado naquilo que é a definição bíblica, a explicação bíblica, o uso de personagens bíblicos para que eu possa abordar as questões emocionais, tá bom? Então, que isso fique muito, muito claro aí na nossa aula de hoje. Como eu falei, depois aí eu vou dar aqui o conteúdo, 1 hora, mais ou menos, e vou deixar aqui uns 10 minutos para que a gente possa interagir, tá certo? Então, quem tiver alguma pergunta, anota aí, pode colocar também na caixa de diálogo, que nós estaremos olhando e estaremos respondendo na medida do possível, ok? Como eu disse, a nossa introdução vai trazer a ideia de como eu preciso estar habilitado a tratar esse assunto, tá certo? Com personagens bíblicos, encontrar, identificar sintomas que remetem a distúrbios emocionais, espiritualmente falando, aquele personagem bíblico, ele estar bem, ok. Mas, e emocionalmente falando, eu posso encontrar nele um momento em que ele está fragilizado emocionalmente e eu posso trazer isso e aplicar para os nossos dias, assim como eu faço isso em qualquer outra pregação que eu faça, em qualquer aula que eu dê, né? Quando eu estou falando lá daquilo que foi a vida de oração de Elias, a autoridade de Elias, a chamada de Elias, eu não trago isso para os meus dias e tento motivar as pessoas a ser como Elias, a ter Elias como modelo? Então, será que eu não tenho em Elias também alguns pontos dentro da questão emocional que sejam relevantes e eu precise também referenciar para as pessoas, assim como eu faço com as características da chamada de Elias? Então, é bom que você entenda essa linguagem para que você possa ter acesso. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje, quando falamos de acompanhamento terapêutico, de acolhimento emocional, de tratamento psicológico para pessoas do nosso meio evangélico, há uma certa resistência. Se eu conseguir fazer com que essa pessoa que tem resistência, porque ele aprendeu a espiritualizar tudo, então, ele aprendeu que ele vai orar, que ele vai consagrar, que ele vai jejuar e está tudo resolvido. Então, quando você vai dizer para ele que ele está com alguns traumas, com alguns problemas emocionais, com alguns problemas psicológicos, aí ele não vai querer aceitar, porque é seta do maligno, porque é questão espiritual, mas nós vamos entender aqui nessa aula de hoje a separar, a distinguir um aspecto do outro, tá bom? Então, aqui eu cito Filipenses capítulo 4, tá certo? Para fundamentar todas as questões emocionais, elas transitam naquilo que seja pensamento. Então, há um ditado por aí que diz que a nossa mente ela é uma máquina perfeita. Se eu quiser colocá-la como perfeita, porque é ela que controla todo o corpo, é ela que controla as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento, o que eu faço, o que eu falo, é a minha mente que controla, é o meu pensamento que controla. Então, e a Bíblia fala sobre o pensamento? Fala. Então, é como ele disse, olha como a gente já consegue inserir uma contextualização bíblica para aquilo que eu estou falando. Então, a Bíblia vai falar sobre o pensamento? Fala. A Bíblia fala que é para eu ter cuidado como eu estou alimentando meu pensamento. A Bíblia fala para que eu direcione o pensamento, aquilo que é louvável, aquilo que é honrado, aquilo que é do alto, nisso pensai. Então, ou seja, a Bíblia fala sobre como eu devo direcionar
o meu pensamento. Então, tudo parte do princípio do pensamento. Não estamos falando aqui simplesmente daquela questão de positividade, da pessoa ter pensamento positivo. Não se trata apenas disso. Tem a ver com isso? Tem, mas não se trata apenas disso. O que eu estou querendo dizer é que as suas ações, suas palavras, elas são geradas no campo do pensamento. Então, e isso foi, a Bíblia deixa isso muito bem claro, como eu devo direcionar o meu pensamento. Eu vou só usar um exemplo aqui da mulher do fluxo de sangue, quando a Bíblia diz assim, e ela disse como? Porque eu entendo que o mal do qual ela estava sofrendo, aquela enfermidade que ela estava cometida, assim como era a lepra naquele tempo, se ela contasse a alguém, se ela falasse para alguém, ela seria apedrejada. Ela não podia estar transitando em meio às pessoas com aquela enfermidade que ela estava. Então, note, perceba que, quando a Bíblia diz, ela disse, está se tratando de pensamento. Né? Ninguém sabia que era ela, ninguém sabia que foi ela que tocou, ela não disse a ninguém, então, ela não disse a alguém, eu vou passar aqui, eu vou tocar nele, porque se eu tocar nele, eu vou ficar curado. Não, ela não disse isso a ninguém, né? Ninguém sabia disso. Então, era algo que estava dentro do campo do pensamento. Por isso, o espanto dos discípulos, quando Jesus interrogou, quem me tocou? A multidão te aperta, um bocado de gente te tocou. Então, aquilo ali estava no campo do pensamento. É por isso que a Bíblia diz, assim como você pensar, assim se sucederá. Então, a gente tem que ter cuidado em como a gente direciona nosso pensamento. Né? Precisamos ter cuidado. Essa ideia de conversar consigo mesmo, né? Eu estou conversando com os meus pensamentos. Essa ideia de conversar consigo mesmo, ela precisa ser entendida. Né? Como Davi faz. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi está conversando com ele mesmo. Né? Então, é bom que a gente entenda que esse campo do pensamento ele é tão importante como qualquer outra área, tá certo? Então, assim como alguém vai precisar de um oftalmologista, de um oculista, assim como porque é uma parte do corpo, os meus olhos, assim como alguém vai precisar de um cardiologista, porque é um órgão do meu corpo, o coração, assim como alguém vai precisar de um ortopedista. Por quê? Porque o braço, quando fratura, o dedo, quando fratura, é uma parte do meu corpo, e eu vou precisar de um profissional para cuidar daquilo ali. Então, a minha colocação para você, e que eu uso para vencer, né, a resistência no nosso meio cristão, é justamente essa. E minha mente, quando não está bem? E meus pensamentos, quando não estão bem? Quando eu estou com os pensamentos acelerados? Quando eu estou sentindo aquela angústia, aquele desânimo, aquela tristeza que eu não sei explicar de onde vem? Isso é no campo dos pensamentos, é no campo dos sentimentos, das emoções. Né? Quem cuida? Então, assim como para qualquer parte do corpo tem profissionais habilitados para cuidar, quando eu vou tratar da questão da mente em relação às emoções e aos pensamentos, eu também tenho os profissionais para cuidar. Então, é uma área do ser humano que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, assim como qualquer outra área. Então, nessa introdução, eu gostaria que você entendesse que com essa linguagem, né, contextualizada naquilo que é afirmação bíblica, você consegue, de uma forma mais fácil, mais prática, vencer, né, essa barreira que existe. Como eu sempre digo aos alunos, a minha ideia de aula, ela tem o cuidado de passar o conteúdo técnico, ok? Porém, eu prefiro
e eu me esforço para que a minha fala, passando esse conteúdo, seja de uma forma prática, objetiva, clara, que você possa absorver, como eu disse, que isso seja útil para você, que você possa aplicar isso à sua vida, que você possa utilizar isso para você e possa estar habilitando você a usar com outras pessoas. Tá certo? Então, aí fica a dica para que você possa entender que com essa linguagem você consegue vencer de forma mais prática, mais fácil, a barreira que existe, né? A resistência que as pessoas têm quando se trata das questões emocionais. Vamos lá? Nesse slide aí você pode perceber que eu faço aí a definição. Geralmente eu dou palestras em igrejas, em associações, em ONGs, escolas, né? Escolas do ensino fundamental, do ensino médio, escola estadual, enfim. Então, o meu material de aula, o meu material de palestra, ele tem a ideia de que a minha linguagem ela seja técnica, como eu disse, tenha uma abordagem técnica, científica, daquilo que é a definição das emoções, mas, dentro do nosso contexto cristão, eu preciso trazer essa definição técnica, científica, para aquilo que é conceituação bíblica. Então, eu tenho aqui aquilo que seja a definição científica mais aceita, né? A questão da evolução, ok. E no outro lado aqui, na outra figura, eu tenho aquilo que é a definição da constituição do homem, né? A tríplice natureza do homem, né? As três partes que constituem o ser humano. Então, eu tenho corpo, alma e espírito, certo? Na outra gravura, eu tenho aquela imagem que é a mais usada na questão da evolução. Então, eu tenho alguém que não acredita na criação. Ok, prestem atenção nisso. Eu tenho alguém que não acredita que Deus criou o homem. Ok. Dentro da definição dele de criação, ele pode querer usar, ele pode querer argumentar a teoria. É uma teoria, não é uma comprovação científica, é a teoria. A teoria da evolução. Ok. Dentro daquilo que os cientistas concordam, dentro daquilo que os cientistas constroem como elementos pertencentes a esse ser humano, fruto da evolução, eles vão me dizer que o homem tem uma parte nele que é chamada de psique. E o que é essa parte chamada de psique? É o centro das emoções humanas. Esse centro das emoções humanas, ele precisa ser tratado, ele precisa ser acompanhado, né? Em alguns momentos, ele vai precisar de assistência, de reparos, certo? Ok. Pela definição científica, técnica, certo? Lógica, ok. Quando eu vou para a Bíblia, e aí aqui agora eu creio assim, o homem é constituído de três partes. E uma dessas partes, que é chamada de alma, vai ter a mesma funcionalidade, vai desempenhar o mesmo papel da psique que o cientista define na sua explicação. E o que é a alma? A alma é o centro da imaginação, sentimento, vontade, consciência, razão. Então, quando eu falo das questões emocionais, sentimentais, eu me refiro à alma, né? Eu me refiro à alma. Você pode fazer um curso, você pode ter uma orientação científica, técnica, e ele vai distinguir, ele vai juntar alma e espírito como fosse uma coisa só. Ok, mas aqui eu quero que você preste atenção nessa definição bíblica, onde nós vamos distinguir, onde nós vamos separar o que é corpo, o que é espírito e o que é alma. Ok? Ainda que
eu possa usar a explicação que o homem é um ser imaterial e material. Ou seja, ele tem uma parte física, né? E ele tem uma parte invisível. Eu tenho a parte material e a parte imaterial. A parte material é o corpo. Beleza. Até aí tudo bem. Na parte imaterial, eu agora vou dividir em duas. A parte imaterial eu divido em duas. Alma e espírito. Pronto. Qual é a função do espírito? Qual é a função da alma? Aí aqui agora nós vamos distinguir, nós vamos separar. Biblicamente falando, tem distinção entre as três? Tem. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Aí vai citar juntas e medulas. Quando cita juntas e medulas, está falando do corpo físico. Aí, nesse mesmo contexto, a Bíblia vai falar de que ela é apta para discernir pensamentos. Lembra do que eu falei? Que tudo começa dentro do campo dos pensamentos. Então, a palavra do Senhor vai afetar as juntas e medulas, vai acessar o meu corpo físico, ok. A palavra de Deus tem poder sobre o nosso corpo físico? Tem. Sobre os nossos pensamentos? Tem. Só que quando eu vou falar aqui agora da alma e do espírito, a Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então, se tem divisão, se tem um lugar onde elas duas se separam, onde elas duas se distinguem, então tem papéis diferentes aí, certo? Ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga enxergar, ainda que eu não consiga determinar aonde o limite entre uma e outra, eu tenho aqui características aonde eu posso atribuir ao espírito e à alma. Eu tenho como distinguir. Para quem já viu aquelas figuras ou vídeos, né, daqueles dois oceanos, quando se encontram, eles se encontram, mas quando você olha para a imagem, você percebe quem é um e quem é o outro. Então, dentro da ótica de Deus, alma é alma e espírito é espírito, ainda que elas estejam unificadas no sentido de fazer parte do imaterial humano. Espero que esteja ficando claro aí. Então, o que é que nós queremos aqui nessa aula? Que você entenda que as questões emocionais, elas estão vinculadas à alma, né? Vamos deixar o espírito aqui, que é para uma outra utilidade. Aí você pode me perguntar, mas, professor, e como é que eu consigo enxergar isso, biblicamente falando? Vamos lá. Qual é a função do corpo? É o caixote, é a caixa, é o envelope. É ele que carrega o imaterial. Pronto. Dentro desse imaterial, eu já entendi que tem duas partes, alma e espírito. Quando a Bíblia vai falar sobre pecado, quando a Bíblia vai falar sobre ceder aos sentimentos, à imaginação, à vontade, né? A Bíblia vai se referir ao pecado sendo praticado pelo corpo. Só que a Bíblia vai falar da alma como agente nesse processo de pecado. A Bíblia vai dizer a alma que pecar. Então, ou seja, por quê? Porque é a alma que é a fonte desses desejos, essas vontades, tá certo? Em contato com o mundo exterior. A alma é aquilo que vai fazer a ponte entre o corpo físico e o mundo exterior, onde eu vou ter as sensações, onde eu vou ter os sentimentos, mágoa, raiva. Então, ou seja, tudo isso é o meu contato do corpo físico interagindo com o mundo à minha volta, com as situações à minha volta, com as pessoas à minha volta. Então, quando a Bíblia vai falar de pecado, percebam que a Bíblia vai dizer
Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Deu para entender que está atrelando corpo e alma aqui agora, quando se trata de pecado? Por quê? Porque o corpo está praticando, está agindo, está fazendo aquilo que são os desejos que são produzidos na alma. Então, a alma aqui é esse centro das emoções. E para que é o espírito? Aí a Bíblia diz, e o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que verdadeiramente somos filhos de Deus. Então, nessa explicação aqui, bem resumida, né, dentro daquilo que é esse slide teológico, como eu disse, é uma contextualização bíblica dentro daquilo que eu vou aplicar na terapia. Então, o espírito é para fazer a minha ligação com Deus, entendi. A minha alma, ela está em contato com o meu corpo físico e faz a ligação com o mundo exterior, né? É ali que eu vou me magoar, é ali que eu vou me aborrecer, é ali que eu vou me frustrar, é ali que eu vou ter os meus sentimentos expressos através do corpo. Então, essa alma, esses sentimentos, foi Deus que me deu? Foi. Gênesis 2:7. E o homem foi feito alma vivente. Então, essas emoções foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. E eu preciso aprender a lidar com elas. Não é invalidá-las, não é escondê-las, não é neutralizá-las. É aprender a lidar com elas. Aprender a dominá-las. Esse é o nosso papel na atuação como terapeuta. É ensinar as pessoas a lidar com as emoções humanas, que são normais para todo ser humano. Então, dentro daquilo que nós entendemos como emocional, que é diferente do espiritual, e aqui agora deixa eu usar essa exemplificação para você, tá certo? Líderes de grupos, pastores, obreiros de igrejas, eles, às vezes, espiritualmente falando, ele jejua, ele consagra, professor, ele ora. Então, eu tenho aqui agora a responsabilidade de envolver essa pessoa biblicamente, dentro de um contexto bíblico. Então, vamos lá? Biblicamente falando, eu disse que foi Deus quem deu essas emoções. Deus criou o homem e colocou no homem uma parte que ele chama de alma. É isso? Pronto, ok. Só que eu queria que você prestasse atenção no que está escrito em Mateus, capítulo de número 25, e versículo de número 14 e 15. É uma aula dentro da matéria de manejo bíblico na formação de terapia cristã. Então, eu preciso usar a Bíblia. É a linguagem que o irmão ali da igreja, o membro da igreja, para tratar das questões emocionais, é a linguagem que ele vai compreender. Se eu colocar a Bíblia, vai ficar mais fácil para eu acessar ele. Então, vamos lá. Eu já consegui fazer ele entender que ele é uma alma vivente, ele tem essa parte nele, que foi o próprio Deus que criou. Aí, algumas pessoas, prestem atenção no que eu vou dizer, algumas pessoas, para se justificar, dizem assim, mas Deus sabe, a carne é fraca, é por isso que eu não consigo controlar, é por isso que eu não consigo fazer. Ele já usa uma contextualização bíblica para se defender. Só que a Bíblia fala da língua, que é um pequeno órgão, mas eu tenho que controlá-lo. Opa! Então, peraí. Deus me deu as emoções, ok? E aqui em Mateus 25, fica bem claro que esse Deus que me dá alguma coisa, ele só me dá alguma coisa se ele enxergar em mim a habilidade para conduzir, para gerenciar aquilo que ele está me dando. Vamos lá? Mateus 25. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Prestem atenção na sequência. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Observem isso, que é de extrema importância.
a cada um segundo a sua capacidade. Né? Então, note que o Senhor que deu as emoções, ele me deu algo, por quê? Porque ele viu em mim a capacidade para aquilo. Essa capacidade, quem foi que deu? Ele mesmo. Nesse contexto aqui, dessa parábola, você percebe que a um ele deu 5. Por que ele deu 5? Porque ele olhou para aquela pessoa e viu naquela pessoa a capacidade, ou como algumas versões bíblicas diz, a habilidade para aquilo. Em nosso meio, infelizmente, algumas pessoas dizem assim, eu não queria fazer isso, não, eu tenho essa chamada, eu tenho esse ministério, né? Deus chama, ele não chama os capacitados, ele escolhe e capacita os escolhidos. Ei, se Deus colocou sobre seus ombros uma responsabilidade, não é para você ir tropeçando pelo meio do caminho, para ir levando jeito, não. Se ele lhe deu a responsabilidade, é porque ele olhou para você e viu em você a habilidade para aquilo. Jamais Deus iria colocar 52 quilos nos meus ombros, conhecendo a minha capacidade, que eu só aguentaria 50. Está dando para entender? Então, assim, o texto ele é muito bem claro. Eu tenho as emoções, tenho. E eu tenho a capacidade de controlá-la, tenho. Porque o Deus que me deu as emoções, ele também é o mesmo Deus que coloca em nós a capacidade para controlar, para gerenciar aquilo ali que ele colocou sobre nós ou em nós, né? Então, isso precisa ficar muito bem esclarecido. Está dando para entender até aí? Então, o homem é um ser criado com emoções. Ok, Deus criou o homem com emoções, só que também com habilidades. E o que é que nós vamos fazer? É potencializar essas habilidades, despertar essas habilidades. Lembra do que Paulo disse a Timóteo? Desperte o dom de Deus que há em ti, ou seja, já está em você. Você só precisa despertar isso. Você só precisa potencializar isso. Então, se eu fizer com que a pessoa perceba que ele tem esses sentimentos, que ele tem essas emoções e que Deus deu a ele a capacidade de controlar essas emoções, tudo ficará melhor para a compreensão dele. Tá certo? Deixa eu definir aqui aquilo que seja as doenças psicossomáticas. Eu sei que tem pessoas participando da aula que já têm uma formação, alguns que já são psicólogos, que já atendem e conhecem muito bem a definição daquilo que sejam as doenças emocionais. Mas tem pessoas que não têm nenhum grau de informação sobre este assunto. Então, eu preciso usar aqui uma linguagem que atenda à necessidade dessa pessoa que está começando agora, né? Que esse mundo terapêutico está sendo descortinado agora, e também trazer informações que sirvam para quem já tem um grau de instrução. Tá certo? Então, vamos lá. Uma definição bem prática daquilo que sejam as doenças psicossomáticas. São doenças que não tenham causa física, certo? O que é considerado uma doença psicossomática? Uma doença vinculada às questões emocionais. São doenças em que os médicos não conseguem diagnosticar uma causa física. Por exemplo, alguém chega no hospital com o braço doendo, com o dedo doendo, vai se fazer um raio-x e vai diagnosticar que tem uma fratura. Mostra lá no raio-x que tem uma fratura. Quando uma doença ela é considerada psicossomática, ela não tem essa causa física. E hoje em dia, geralmente, os médicos já estão fazendo isso. Eles atendem pessoas e eles percebem que aquele mal-estar,
aquelas dores que a pessoa menciona sentir, manchas no corpo, sendo que não tomou nenhuma pancada. Então, os médicos hoje já dizem para aquele paciente, ó, procure aí um psicólogo, um terapeuta, né? Procure aí alguém da área da saúde emocional, porque esse problema seu é psicológico, né? Então, assim, os médicos hoje já fazem isso, porque eles entendem que essas questões aqui agora já têm profissionais que podem tratar dessa área, né? Então, é importante que a gente saiba definir o que é uma doença psicossomática. Aqui agora, eu quero fazer uma observação muito importante. Quando nós estamos falando sobre isso aqui na igreja, eu já ouvi a frase, mas já que as doenças psicossomáticas são doenças da alma, para que eu vou tomar remédio? O remédio vai na alma. Para que eu vou tomar remédio? Algumas pessoas necessitam ser medicadas. Ok. Aí, eu disse a você que a interação entre o corpo físico e a alma, não disse isso? Pronto. O meu corpo libera enzimas, libera substâncias para o sono, para apetite, para alegria, né? Que o meu corpo, o meu cérebro precisa liberar isso. Quando eu estou dentro de uma questão emocional, de um distúrbio emocional, o funcionamento do meu corpo não está bem, então o meu corpo vai parar de produzir esses conteúdos, esses materiais, né? Essas enzimas, esses elementos que eu preciso. Então, o medicamento vai ser para que o meu corpo produza isso. Então, é uma ignorância, né? Ignorância que eu digo aqui, no sentido de falta de conhecimento da pessoa, achar que esse remédio vai lá na alma, né? Não vai na alma. Esse corpo vai acionar, esse medicamento vai acionar partes do meu corpo para liberar, né, essas enzimas que eu necessito que sejam liberadas, e por uma questão emocional, essa produção foi danificada, ou alterada no sentido de produzir a mais, ou alterada no sentido de produzir a menos. Então, o medicamento vai agir nisso. Deu para entender aí? Porque tem pessoas que nem isso sabem explicar o porquê do medicamento, aonde o medicamento vai atuar. Mas, como eu disse, nessa aula, você ia aprender a distinguir muito bem aquilo que é corpo, aquilo que é espírito e aquilo que é alma. E como cada um interage, e nesse sentido aqui, do que é que eu estou tratando. Por exemplo, como eu disse, a comparação espiritual. Você é líder de um grupo, você é pastor, obreiro de uma igreja, está à frente de uma obra, e você ora, você jejuma, você consagra. Ou seja, espiritualmente falando, você entende que você está fazendo sua parte. Só que as pessoas continuam cabisbaixas, continuam tristes, continuam desanimadas. Opa, então, peraí, será que o problema é mesmo espiritual ou seria emocional? Né? Tem a ver uma coisa com a outra? Vamos descobrir? Se você for ler em Josué, capítulo de número 1, a célebre ordenança de Deus a Josué, quando Josué vai conduzir o povo, Deus vai falar com Josué, tenha ânimo. Jesus, quando está falando com os discípulos, vai dizer, tenham bom ânimo, né? No mundo tereis aflições. Note que o contexto aqui de ânimo se refere ao lado emocional, certo? Espiritualmente falando, o Josué era crente, temente a Deus, obediente. Só que ele ia enfrentar lutas, dificuldades, né? Guerras propriamente ditas, em que o emocional dele precisava estar estabilizado
Por isso que Deus não disse assim para ele: tenha firmeza espiritual, seja crente, tenha fidelidade. Deus não falou nada disso. Deus, entendendo que Josué ia enfrentar lutas, batalhas, diferentes do que foi o exercício ministerial de Moisés, Deus falou com Josué, Deus tratou com Josué, abordando o lado emocional. Quando eu tenho um mau funcionamento no andamento, no prosperar, no desenvolvimento dos crentes, como nós estamos vendo hoje, muitos cristãos apenas enchendo igrejas, mas cheios de frustrações, de decepções, de reclamações, insatisfeitos. Então, será que isso, a causa disso, foi o espiritual? Ou o espiritual foi afetado porque o desânimo bateu? Ou seja, o lado emocional foi afetado e prejudicou o lado espiritual.